Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de 3 versículos da Palavra de Deus. Encontramos em Êxodo, no capítulo 12, os versículos 25 a 27. Assim está escrito: E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Observamos aqui uma instrução de Deus para Moisés, a fim de que ele transmitisse para o povo de Israel. O Senhor Deus estava prestes a livrar este povo do Egito, do jugo da servidão, da opressão com a qual eles viviam, e antes de que o milagre acontecesse, o Senhor Deus estabeleceu para eles aqui uma celebração. E esta celebração nós encontramos aqui, já no capítulo 12, o Senhor falando o que é que deveria acontecer, como eles deveriam fazer este trabalho, que seria a Páscoa. Seria escolhido, então, um cordeiro, conforme nós encontramos aqui, sem mancha, de 1 ano, e que deveria ser tomado para oferecer em sacrifício, e este sacrifício, o sangue deste cordeiro se tomaria e colocaria nas ombreiras e na vega da porta, porque o Senhor disse ali que eles deveriam ficar dentro, e naquela noite, então, eles celebrariam, cada um na sua casa, com a sua família. Eles comeriam a carne assada no fogo, os pães asmos, as ervas amargosas, porém, eles deveriam deixar o sinal do sangue nas ombreiras e na verga da porta. E isso era para ser feito, porque naquela noite o Senhor Deus passaria a fazer juízo com Faraó e o seu povo, mas para aqueles que o Senhor tinha escolhido para si, eles estavam guardados, e eles deveriam estar prontos, com lombos cingidos, sapato nos pés e o cajado na mão, porque a ordem de Deus para sair era algo iminente, estava para acontecer a qualquer momento. Mas Deus não deixou de adverti-los sobre este ato importante que eles haveriam de experimentar ainda naquela noite, quando Deus os tiraria com mão forte, com mão poderosa, este seu povo. Mas Deus estabeleceu que ali se realizasse este culto. Isto ficaria como um culto a Deus. Então são os princípios estabelecidos por Deus para a realização do culto. E o culto, ele teria, pelo menos aqui, nós observamos 4 funções. O porquê da realização deste culto. O culto era algo presente, era o momento que eles estavam vivendo. Mas aquele momento ia passar. E como ficaria aquele culto? Então o Senhor disse para guardar este estatuto e realizar este culto sempre, em todas as oportunidades, nas referências a esta saída vitoriosa do povo de Israel do Egito para desfrutar a sua libertação
que lhe foi prometida por Deus, e agora o Senhor estava cumprindo a sua palavra. Então, a realização deste culto era um culto totalmente voltado para Deus, porque Deus, o soberano, o Criador dos céus e da terra, o Deus que na Bíblia é chamado o Deus vivo e verdadeiro, poderoso, eterno, santo, justo, verdadeiro, maravilhoso, misericordioso. Este Deus é o Deus verdadeiro. E o culto deve ser prestado unicamente a Deus, porque só Deus é digno de adoração. Então, este culto estabelecido naquela oportunidade, ele deveria repetir-se em várias outras oportunidades, trazendo, pelo menos o que disse aqui, a lembrança, ou seja, relembrar aquele dia, aquele culto que ficou marcado na vida do povo de Israel. Porque no culto se manifesta a presença e o poder de Deus. Então Deus apresentou-se diante deles e naquele dia este foi o marco inicial da trajetória em direção à liberdade que eles haviam perdido por conta da escravidão, mas agora o Senhor estava propondo para eles a libertação, a liberdade. E este culto, então, que era o início, era a celebração, o tributo de gratidão diante de Deus, ele ficaria registrado na memória daquele povo, quando no futuro alguém perguntasse por que ainda estava se realizando aquele culto. Então os pais deveriam ter a capacidade de orientar e notificar aos seus filhos a realidade daquele culto que foi estabelecido por Deus. Foi Deus quem disse que eles deveriam guardar aquele culto como um memorial, como uma lembrança. Algo que quando alguém tocasse no assunto, vinha a lembrança, o regozijo, o momento presente, as experiências, a comunhão, a alegria, a expectativa que dominava aquele povo na presença de Deus. Então a finalidade deste culto era para relembrar, trazer a lembrança. Trazendo a lembrança, a mão forte e poderosa, o poder e a presença de Deus no meio daquele povo, certamente isto ia alimentar a fé daquele povo, a fé em Deus. E esta fé iria fortalecer a esperança do povo de que no futuro o mesmo Deus que atuou no passado estava com eles no presente e no futuro Deus também não os abandonaria em momento algum. Mas isto também traria em quarto lugar a expressão de gratidão de um coração rendido ao Senhor. Então, o marco deste culto estabelecido era para trazer a lembrança, o que significou naquele dia, porque Deus determinou que isto ficasse registrado e fosse relembrado em todas as ocasiões, e também para alimentar a fé, encorajar a esperança e despertar no coração a gratidão. Estes 4 elementos, eles fazem parte de um culto verdadeiro. Então, quando Deus disse que era para guardar o culto, significa que aquele culto foi realizado de acordo com o propósito e a vontade de Deus, e aquele culto agradou a Deus. Porque se o culto não tivesse agradado a Deus, certamente Deus não teria dito àquele povo para guardar aquele culto. Deus abençoe a irmã Neide Pereira. Então o Senhor disse o seguinte: quando entrardes na terra, guardareis este culto.
E à medida em que houvesse a celebração, os filhos iam perguntar e dizer: que culto é este vosso? Então, que coisa importante é observar que as coisas de Deus, elas são para serem celebradas não só no momento em que elas foram realizadas e depois cair no esquecimento. As bênçãos, as ações, o mover e a operação do poder de Deus realizado na nossa vida, nas celebrações, nos cultos que realizamos, em adoração a Deus, isso deve ficar como um marco, como um memorial. E quando nós estivermos atravessando por algum momento de dificuldade, de crise, de perseguição, de ameaça, nós possamos lembrar deste culto, onde a presença de Deus se fez real na vida do povo e o livramento de Deus aconteceu. Algo que humanamente era impossível. Mas aonde Deus está, o impossível acontece. Por quê? É impossível para mim, é impossível para você. Era impossível para Moisés, para os israelitas. Mas Deus não conhece impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Para Ele, todas as coisas são possíveis. Deus abençoe, pastor Edinaldo Lima. Então nós encontramos aqui o próprio Deus dizendo: guardareis este culto. E quando vossos filhos disserem: que culto é este? Que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Veja o que é que o culto faz, a ação do culto na vida de quem tem a devoção e a adoração a Deus. No momento da realização deste culto, ele vai promover alegria, regozijo, renovo, esperança, cura, libertação. E diz aqui: e o povo inclinou-se e adorou. Adorou a quem? Adorou a Deus. Só Deus, eu disse a princípio, só Deus é digno de adoração e mais ninguém. Se outros estão recebendo a adoração, eles estão usurpando um atributo que pertence unicamente a Deus. Ninguém deve ser adorado. O único que deve ser adorado é Deus. Lembra que quando João teve a revelação do Apocalipse, o anjo apresentou-se diante dele. Ele quis inclinar-se diante do anjo para o adorar, e o anjo disse: não faças tal, eu sou teu conservo, dá glória a Deus. Como quem diz, adorar só a Deus. Satanás, quando tentou a Jesus, ele disse o seguinte: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse: vai-te, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então aqui estava Deus estabelecendo um culto para que ficasse no memorial daquele povo e eles não esquecessem. Agora, uma coisa, este culto estabelecido por Deus, a semelhança do que diz em Provérbios, no capítulo 22, e o versículo 8, deixa eu encontrar, Provérbios 22 e 28, está escrito assim, uma referência que não pode ser desprezada. 22 e 28. Não removas os limites antigos que fizeram seus pais. Limites são marcos. São pontos que se foram colocados ao longo do tempo e cada um deles tem um significado histórico. Aqui, o culto que Deus disse que ele ficaria como um marco, como um estatuto pelas gerações, era marcos espirituais, que quando se lembrasse deles,
Então, logo o coração daquele povo se voltava para Deus. É como aquelas pedras que Josué tirou do Jordão. Ele levantou um altar de pedras no meio do Jordão, com 12 pedras. Depois ele pegou 12 pedras, levou fora do Jordão e estabeleceu ali, num determinado lugar. E aquelas pedras que ficaram ali, elas ficaram também como marco, como memorial, como testemunha. Veja aqui, no capítulo 4 de Josué, diz assim: mandai dizer, tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés sacerdotes, 12 pedras. Levai-as convosco a outra banda. Depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Bem, aqui ele pediu que tirasse essas pedras e levasse para lá. Agora, observe aqui, versículo 9. Aquelas 12 pedras era para levar para o arraial, porque elas teriam um lugar definido. Vou mostrar aonde. Versículo 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto, e ali estão até ao dia de hoje. Estas pedras foram levantadas no meio do Jordão. E aquelas 12 pedras que ele tirou? Bem, está aqui no versículo de número 20, do capítulo 4. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou Josué em Gilgal, uma cidade. E diz o versículo 21, e falou aos filhos de Israel, dizendo, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então veja, este aqui, o culto que Deus estabeleceu, a mesma coisa Josué fez quando da travessia do Jordão. Ficou ali um marco levantado, e todas as vezes que alguém via aquelas pedras, perguntava o que significa. Aí vinha a lembrança, a memória da pessoa, os feitos do Senhor. Então veja que o culto, ele deve ser mantido na sua originalidade, como foi estabelecido por Deus. Então, nós não temos o direito de mudar, de manipular, de transformar o culto naquilo que nós queremos. Porque o culto que é agradável a Deus, ele foi estabelecido por Deus. Não somos nós que criamos mecanismos para a realização de um culto e os elementos que precisamos colocar em um culto a Deus. Isso não depende de nós, isso Deus já estabeleceu. A nós compete entender o que Deus espera no nosso momento de culto e celebração e realizar exatamente como Deus determinou. Então aqui ele diz, marca este culto. Que culto é esse? O culto da libertação, o culto do livramento, o culto da vitória, o culto do resgate do povo de Israel. A mão forte e poderosa, o poder e a presença de Deus livrou aquele povo. E eles foram libertos pelo Senhor. Mas ficou marcado na história, porque poderia ser que em determinado tempo alguém se esquecesse, deixasse de referir-se àquele culto, como muitas das vezes acontece. As pessoas vão passando o tempo, eles vão se acomodando, vão se acostumando, vão perdendo referencial,
vão perdendo a seriedade, o temor, a fidelidade para com Deus, e o culto vai se diluindo, vai se perdendo ao longo da história. Chega lá na frente, ninguém mais sabe o que é culto e nem como se oferece culto a Deus. Então, por que Deus fez isso? Para que não se perdesse a essência do culto. Então, quando perguntar que culto é este, eles deveriam lembrar com exatidão tudo o que aconteceu naquele culto. E à medida em que eles estavam contando, eles estavam relembrando. E à medida em que nós relembramos a mão poderosa, a presença e o poder de Deus na realização do culto que marcou a nossa vida, aquilo nos enche de alegria. É como se estivéssemos vivendo aquilo novamente. Esta é a finalidade do culto. E nós observamos que isto foi passando de geração após geração. E foi seguindo adiante. Quando nós vamos ao Novo Testamento, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dando uma orientação com relação ao culto. Lá em Romanos, no capítulo 12, os versículos 1 e 2. Olha o que ele observa a respeito de um culto que se deve oferecer a Deus. Ele diz assim, olha: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto com entendimento, culto com a compreensão, culto com discernimento. Não é um culto que a pessoa participa, não entende nada, não sobra nada, termina o culto, pergunta como foi, não sei, não lembro. Mas o que aconteceu lá? Não sei, eu sei que eu senti uma coisa boa, mas o que ficou do culto? Não lembro, não sei. Então não é um culto válido. Porque o culto é isso, é racional, é para ele deixar alguma coisa estabelecida lá no nosso interior, como se fosse um marco, um ponto de lembrança, para que todas as vezes que nós nos referimos àquele culto, algo desperte o nosso interior e o nosso espírito se regozije diante de Deus. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo sintetizou o culto aqui de dois aspectos. O primeiro aspecto é a natureza do culto. E o segundo é a experiência do culto. Quais são os três aspectos aqui do culto que ele identificou? Que este culto, os nossos corpos, devem ser oferecidos a Deus como um sacrifício vivo. Vivo. Nós estávamos mortos. O Senhor nos ressuscitou espiritualmente. Estamos vivos para Deus. Estávamos mortos para Deus, vivos para o pecado. Agora morremos para o pecado e vivemos para Deus. Então esse nosso sacrifício deve ser vivo. Segundo, este sacrifício deve ser santo. Não deve ter mancha, não deve ter impureza, não deve ter imoralidade, não deve ter corrupção, não deve ter avareza, não deve ter nada disso. Um sacrifício santo, separado exclusivamente para Deus. E terceiro, este culto deve ser agradável a Deus. O culto deve tornar-se agradável diante de Deus. Deus deve satisfazer-se com este culto que prestamos a Ele, com esses três aspectos: vivo, santo e agradável. Não pode ser um culto morto, impuro e desagradável. E qual é o resultado quando cumprimos isto? Nós vamos ter a experiência pessoal com Deus no culto. Que experiência é essa? Nós vamos ser, a nossa mente vai ser transformado pela renovação do nosso entendimento e vamos experimentar é o resultado, olha, a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Então, analisando agora o culto que Deus estabeleceu para o povo de Israel, que ao longo dos séculos veio, e agora no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, recebendo de Deus esta orientação, deixou aqui gravado, façamos agora um comparativo com o tipo de culto que nós estamos oferecendo a Deus. Bem, o culto que nós oferecemos a Deus ainda é aquele mesmo culto aonde o poder, a presença de Deus e o livramento aconteceu? É aquele culto que realmente prendia o nosso coração e alegrava o nosso espírito diante de Deus? O culto que hoje estamos oferecendo a Deus contém aqueles mesmos elementos ou eles já foram esquecidos e foram colocados outros nos lugares? Como é que nós apresentamos o culto a Deus? Será que nós ainda colocamos a nossa vida em sacrifício diante do Senhor? E esse sacrifício é vivo? É santo? É agradável? Quais são as intenções do culto? Por quais motivos as pessoas hoje estão realizando o culto? O culto é para o homem, porque hoje o culto transformou-se em antropocêntrico. O homem é o centro, o homem deve ser adorado, o homem deve ser louvado. E Deus, onde é que fica nessa história? Ora, se o homem é colocado em lugar de Deus, Deus está ausente deste culto. Quando o homem é colocado no centro do culto, Deus está ausente. Então, este culto, eu posso dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, que ele é morto, impuro e imoral diante de Deus. É um culto à celebridade, cujos propósitos e objetivos são para benefícios pessoais. Porém, o culto que Deus espera de nós não tem nada a ver com o culto que é realizado na atualidade. É preciso voltar ao princípio e novamente revisar aquele marco que foi estabelecido por Deus. Como é que se oferece um culto que seja vivo, santo, agradável e verdadeiro diante de Deus? Por que é que as pessoas hoje, ao participarem de um culto, eles voltam à casa pior do que lá chegaram? Porque este culto não está cumprindo as funções pelas quais Deus estabeleceu, que é levar o povo a inclinar-se e adorar diante de Deus e demonstrar a sua fé renovada, a sua esperança encorajada e despertar neles a gratidão por tão gloriosa presença de Deus em nosso meio. Este é o verdadeiro sentido do culto. Então, por que é que estas coisas não acontecem? Então, eles voltam tristes, desanimados, decepcionados e muitas das vezes deixam de frequentá-lo porque acham que ali não há mais nada que possa satisfazer a sua alma. Não é porque o lugar mudou, é porque mudaram a essência do culto. E se tirar Deus do centro do culto, tirou a vida. Se tirou a vida, vai imperar a morte. E a morte, ela é escravizadora. As pessoas passam a sofrer por conta disso. Então, analise agora o tipo de culto que você está participando ou o tipo de culto que você está realizando diante de um povo sob a sua responsabilidade. Veja se este culto está enquadrado no que diz a palavra de Deus. Se ele estiver plenamente de acordo com a palavra de Deus, glorifique a Deus, porque você está mantendo o que foi estabelecido por Deus. E cada culto realizado, ele traz a lembrança, o poder e a presença de Deus, ele fortalece a fé e ele alimenta a esperança
e desperta em nós a gratidão diante do Senhor. E queremos que aquele culto não termine, mas que ele continue, porque está tão bom, é tão agradável o lugar que nós não queremos ir embora. Nós queremos ficar ali. É como Pedro, Tiago e João, quando da ocasião da transfiguração de Jesus. Foi uma glória maravilhosa que se manifestou ali, que Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, vamos fazer 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias, mas nós queremos ficar aqui, nós não queremos ir embora. Quando eles estavam pensando isto, colocando Jesus em pé de igualdade com Moisés e com Elias, de repente, desapareceu Elias e Moisés, e uma voz disse do céu, ficou só Jesus: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Nada de fazer tabernáculo para Moisés, tabernáculo para Elias, para José, para João, para Antônio, para Manuel, para quem quer que seja. O tabernáculo é Jesus. Deus disse: a ele somente ouvirás. Então, este culto que tributamos a Deus, ele deve ser oferecido em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Então, este culto será inesquecível, porque a presença de Deus estará ali. O poder de Deus, o resultado: milagres, maravilha, cura, salvação, libertação, transformação, renovo espiritual. Todas estas bênçãos acompanharão quando este culto estiver sendo realizado de acordo com o que foi proposto por Deus. Então, se hoje as pessoas perguntarem: que culto é este nosso? O que teremos que responder? Será que a nossa resposta a este povo convencerá a eles da realidade do culto que estamos realizando? Ou eles vão encontrar alguns pontos cegos nessa nossa explicação? E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Fica para nós esta reflexão: que culto é este vosso? Querendo Deus, amanhã retornaremos.